agora não. do trabalho Vamos você falar um fez pouquinho. do mestrado, né? Nós queríamos conhecer o nosso amigo Enzo desenhou. Só que você tinha feito um mestrado muito interessante, que vale a pena a gente fazer um comentário e conhecer um pouquinho. Explica pra gente o que foi o seu trabalho de mestrado, por que você desenvolveu esse tema. Fala primeiro do tema, né? Tá. O trabalho de mestrado, o tema, na verdade, foi desenvolver como que adolescentes poderiam trabalhar, desenvolver direitos humanos dentro da escola a partir dos elementos que eles teriam para poder falar de direitos humanos e pensar direitos humanos. No caso, o meu mestrado ele foi feito e realizado numa escola municipal de Contagem, onde eles criaram uma estrutura de rádio. Até tinha um momento de podcast e tudo, onde os alunos entrevistavam professores, entrevistavam pais, outras pessoas convidadas, etc., nessa rádio, e a rádio era comunitária. Isso se chama, dentro da educação, quando eu falo de educação, estou falando do sistema educacional, um método, uma abordagem científica chamada de educomunicação. É a capacidade de, através da comunicação, gerar processos. E esse processo, esse projeto ele foi conduzido por quê? Foi próprios alunos? Pelos próprios alunos, mas orientado pelo professores? professor de ensino religioso de lá. Ah, sim. E não era eu. Eu fui lá, eu descobri, o orientador falou. Foi lá para conhecer, então. Eu fui para conhecer. E, na verdade, o mestrado é um mestrado em ética e educação nos sujeitos adolescentes. Então, esse projeto, ele vai mostrando que, através da comunicação, você tem condições de criar processos de aprendizado, de aprendizagem. Puxando esse viés da educação em valores, em direitos humanos, a gente começou a fazer uma pesquisa, que aí já foi para além do mestrado, sobre a questão da LGBTI-fobia. Mas como a gente está falando de sujeitos adolescentes, é de como que acontece dentro dos núcleos familiares a LGBTI-fobia. Ah, por que você não está falando homofobia? Porque quando a gente fala de homofobia, a gente está falando de lugares idealizados de um contexto, que é no contexto gay, no contexto do homossexual masculino. É tanto assim, quando a gente vai falar de homossexual feminino, a gente fala de lésbica, né? Lesbianismo. E quando a gente fala de LGBTQI, aí vem todas as letras que tem questionamentos e não questionamentos, por causa dessas letras e tudo, a gente está querendo dizer que existem outros sujeitos aí que pensam até diferente, agem diferente, não só no quesito de sexualidade, mas no quesito de afetividade e de posicionamento político, social, etc., que sofrem também com relação os diversos preconceitos, as fobias, né? Esses medos sociais que nós temos. Fobia aqui não só fobia no sentido psicológico, mas no sentido social, de aversão, né? Xenofobia, aversão a estrangeiro e etc. E aí nós fomos descobrindo o quanto que, por causa da nossa moral, aí eu tô falando nós, mas no sentido de nós, contextualizado em Belo Horizonte, no Brasil, com tudo aquilo que a gente tem de arcabouço religioso, dentro da nossa moral, o quanto que é difícil para um sujeito que, dentro das regras morais, que vão desde legislação até os 18 anos, esse ser é dependente, totalmente dependente. Desde a questão psicológica, neurológica, que a gente sabe que até os 23, 24 anos, nosso cérebro ainda ele não está totalmente formado. Né? Uma das provas é que se eu tiver aqui, pegar fogo aqui em um espaço, e estamos eu com 43 anos e um adolescente com 17 anos, para você saber de quem que é aquele crânio, se aquela pessoa era mais nova ou mais velha, etc., para saber se era nova ou mais velha, né? Identificar se era mais... Você olha aqui o crânio, da pessoa que tem mais de 24 anos, isso aqui vai calcificando. E quem tem menos de 24 anos, ou 25, depende de cada sujeito, né? Mas até os 25 anos, isso aqui tem rachuras. Essas rachuras é porque o cérebro ainda não está totalmente completo. A parte pré-frontal, ela é a última a se desenvolver. Tanto que quando a criança nasce, não tem a moleira lá? Isso aqui é molinho? Por quê? Porque o cérebro é o último dos órgãos a ficar pronto. Tanto que quando a gente nasce, é de dentro para fora que vai crescendo. E o cérebro está na extremidade. Então ele é depois. Primeiro se constitui a parte sexual. Está mais próximo. Não está na extremidade igual o pé, igual o cérebro. E o cérebro é depois.
Então, assim, para a questão legal, até os 18 anos. Para a questão neuropsicológica, biológica, você tem até os 23 anos, 24 anos. E não é à toa quando fala não tomar álcool nessa fase, não é porque é uma questão só moral. É uma questão também neurológica. Porque a célula, o álcool, a primeira célula que ele mata, ele elimina, ou que ele danifica, vamos dizer assim, para não usar um termo pesado, eliminar, né? São as células do cérebro, que são os neurônios. Então, se o negócio não está nem formado ainda, então esse sujeito adolescente, ele já tem uma questão legal da lei, no nosso caso 18 anos, nos Estados Unidos 21 e etc, aí depende. Depois uma questão neurológica e uma questão social. Que ele não dá conta de dar conta dele ainda, se ele não trabalha. Ele não tem independência ainda, né? Ele não produz ainda para a sociedade com autonomia. Então, é um ser que, se ele vira numa família, dependendo de como é essa família, de como pensa esse pai, e aí volta a sua palavra lá da essência, do amor, etc., esse pai pode não ter empatia por esse ser. E achar que esse ser tem que ficar num campo moral, que foi um campo aprendido também por ele, por causa dos pais dele, etc., por causa da tradição, etc., e pensar em sujeitar esse ser a um lugar de humilhação também, de tirar a dignidade desse ser. Tanto que, nessa pesquisa, na verdade, nós entrevistamos psicólogos que trabalham diretamente com adolescentes que sofrem desse tipo de abuso, com esse tipo de abuso. Há pais que acreditam na reversibilidade da questão da afetividade, da sexualidade. E aí levam para psicólogos a questão que você falou do conselho. Hoje eu lembrei agora da questão do código de ética. Por isso que é complicado você ali falar que é código. Tem que ser código moral. Porque você consegue ter gente, mesmo contra o código de ética da psicologia no Brasil, que vai falar que tem cura gay, que tem cura para lésbica, que tem cura para esses lugares. E vai fazer uma justificativa muitas vezes pautada na religião. Cura porque é uma doença? Porque consideram como doença. Porque esses seres, esses sujeitos, não como escolha, que são os seres que conduzem a vida desses outros sujeitos que não são autônomos, a gente sabe que não são mesmo, não levam para o lado de se colocar no lugar do sofrimento. Eu não estou nem falando na questão de escolha, de livre-arbítrio, etc. Estou falando de sofrimento psíquico. Imagina, na nossa sociedade, nasce um homem, nasce uma mulher e a gente tem identificação da mãe e do pai como seres heterossexuais, heteroafetivos. E aí, se você é hétero, você tem seu pai para seguir, você tem sua mãe para seguir. Se você é homem e mulher dentro desse arcabouço. Mas se você é gay, lésbico ou qualquer outra letra, vamos dizer assim, do LGBTQI, quem que você vai seguir? São seres que na constituição da própria identidade que se forma na infância, não tem quem olhar. Para quem que vai olhar? E para os que ele olha, muitas vezes são pessoas que são colocadas numa situação de que tem que estar à margem da sociedade, que não prestam, são amorais, né? Então, a própria constituição de sofrimento desse ser, ela aumenta. Mas esse sofrimento está dentro da família? Ou é uma questão política que foi jogada? No caso do estudo, ele está sendo simplório no sentido de dizer que é um sofrimento da família. Que a investigação era como que dentro das famílias você gera essa fobia, essa aversão a esses seres. Mas é claro que isso não está solto. Tudo tem toda uma constituição, vamos dizer assim, de uma estrutura que provoca essa não empatia. Porque poderia ter uma empatia só... A questão é a seguinte. Por que eu vejo esse ser sofrendo e faço ele sofrer mais? Porque quando você nega, quando você dá as costas, não é pra falar com ele que você tem que ser isso, não. Mas peraí, é meu filho. Eu quero ver meu filho sofrendo, chorando. E mesmo sabendo, mas eu faço isso porque eu tenho medo de ir lá na rua ele ser espancado, porque é isso, porque é aquilo. Mas você não tá, do ponto de vista psíquico, criando uma estrutura pra ele dar conta até de enfrentar isso lá fora. Porque a vida não é essa beleza pra ninguém, pra falar a verdade, né? Quando você sai na rua, você pode ser assaltado a qualquer momento. Independente de você ser hétero, não sei o quê, você pode ser assaltado. Alguém pode jogar alguma coisa na sua cara, querer te matar e etc. Então, assim, aonde deveria criar uma estrutura psíquica
de pelo menos dar conta, de dar conta da própria existência, independente do que ela vai se tornar ali, você não tem esse lugar, não tem essa pessoa. E aí, sofrimentos altíssimos que a gente encontrou dentro da pesquisa com o pai, falando, esse menino E você rebola achou demais, dentro, é bichinho, não sei o quê. e você aquelas achou dentro do seu estudo uma possibilidade de levar isso até a família, de uma outra forma de ver essa situação, de estudar, trabalhar essa situação? Ou seja, se a família, digamos assim, a família dos mais antigos, nossos avós, tem um pensamento. Sim. É claro que nossos pais já têm uma evolução para aquilo, totalmente diferente. E os nossos filhos, quando se tornarem pais, já têm uma mentalidade totalmente diferente do que era nossos avós aqui. Não é a parte evolutiva do pensamento. Será que quando chegar nesse patamar aqui, já não tem uma solução já quase concreta do que você está falando? Ou seja, a família já está trabalhando nesse sentido, né? Já vai olhar com outro olhar, né? Não vai mais tratar de uma doença, mas sim de uma opção. Não tem essa parte evolutiva dentro do seu trabalho que poderia explicar isso, não? Porque, é claro, nossos avós têm um pensamento, não vão mudar. Mas detalhe, depende dos avós, viu? Porque a gente encontrou avós que tem a cabeça no sentido de evolução, que você está colocando a palavra evolução, Sim. que tá mais clara no sentido de aceitação do Que os pais neto do atuais? que o pai, que é o filho dele. Perfeito. Então, Perfeito. A palavra evolução é uma palavra perigosa, né? Porque é muito perigosíssimo. perigosa. Muito perigosa. Perfeito. Eu- E eu- os filhos que serão pais? Já tem uma aceitação melhor ou um trabalho, pensamento diferente para isso? Pois é, com relação a esse tipo de aversão, a gente tá vendo que os adolescentes de hoje, quem tá vindo hoje, tá tendo uma condição de estrutura de enxergar o outro, Sim. aceitando como ele é, como ele se apresenta, até por uma questão de querer também ser aceito. Né? Tem sempre umas trocas nessas relações. Dentro né? daquela. Mas pode acontecer outro tipo de sofrimento psíquico. A questão do sofrimento que vai sendo gerado, ele pode chegar num ponto de se tornar uma outra vertente de sofrimento. Porque parece que quando você fala de evolução, eu penso muito mais que nós seres humanos, a gente não evoluiu porque a gente, na verdade, parece que... Freud tem um livro, O Mal-Estar da Civilização, acho que é nele que ele fala que a essência do ser humano, e Thomas Hobbes fala isso antes de Freud, 400 anos antes, que é a essência do ser humano ser mal. Eu também concordo Tanto plenamente. que ele fala que o homem é o plenamente. lobo do próprio homem, né? Concordo Diferente plenamente. de Rousseau, que vai a falar que nossa não, essência. a essência do ser humano é Aí, ser aí, bom. aí o filósofo Marcos, né, com o nível do Freud aí, eu até considero o seguinte, que eu desenvolvi, até comecei a escrever sobre isso, É mesmo? parei há muito tempo atrás, Qualquer livro. de que a alma é ruim. Eu defendo que a alma do ser humano, Thomas por Hobbes. essência, é ruim. Thomas Não o Hobbes. ser humano como um todo. Não o nosso físico. Nosso físico não é ruim. É a alma. É a alma. A alma ela é ruim por essência. Tanto que nós precisamos de passar por um processo de educação. Exatamente. Se nós fôssemos E eu bons, discordo um pouco. Não, não, se nós essa fôssemos é a visão bons, do nós Thomas não Hobbes precisaríamos de também. educação, porque a Aham. nossa E aí- essência... E Thomas Hobbes fala que a gente precisa de um Leviatã, que é aquele Exata, monstro e lá perfeito. da É isso aí, Bíblia, nós né, precisamos... Porque e o ser Estado educados. vai ser esse Leviatã que vai... As regras elas surgem para conter a maldade Para humana. contar a maldade, perfeito. Porque se eu deixar a defendo gente essa... no ser natural... Por a gente essência, nós simplesmente vai somos passar ruins. por cima. E como aquele colega que o pai colocava é o pai. Como é que um pai faz um trem desse? Porque Porque ele tava na essência dele. Mas se você Ele tava pensar, próximo Só à que essência. o Rousseau já pensa diferente. Nós Sim. somos bons e a sociedade vai corrompendo a gente. exatamente, ambiente. Não. É, aquilo que você falou do ambiente. Ambiente. É. Ambiente Vocês modifica também que você. são, gente, vocês estão vendo que são duas linhas filosóficas aqui. Exatamente. Se eu pegar um cara que nasceu numa família ruim, e colocar para crescer numa outra família, ele vai, dentro daquele ambiente dele, Não modificar a sua sei. estrutura. Porque tem uma questão genética hoje Não sei. que tira isso da gente. Porque às vezes uma pessoa nasceu numa família maravilhosa. Como é que explica, então, uma pessoa que nasceu numa família que o pai era bondoso, fazia caridade pra todo Ambiente. mundo, a mãe... Não, mas o pai era isso, ele tava naquele ambiente Sim. e o cara virou assassino. Mas veja bem, se o pai for bondoso, Isso é só Maravilhoso. ambiente? mas se eu deixar o meu filho fazer o que ele quiser, ou seguir um caminho de companheirismo lá fora, sem estar pesquisando com o que meu filho está andando, ele vai se transformar numa pessoa ruim. Não, mas e o Não, pai? sinceramente, Mas e o é pai, isso. que o tempo todo conseguiu, porque o filho, ele era até, vou falar essa palavra aqui, até feia, dócil. Ele, enquanto era criança, adolescente e tudo,
Mas ele nunca Não saiu tava do na ambiente. essência Às dele. vezes um dos filhos foi morar em Londres, continuou do jeito que o pai é, com os seus filhos que nasceram e etc, com as pessoas, mas aquele que sempre morou dentro de casa agiu diferente de tudo que o pai ensinou. Isso é só ambiente. Eu não tô querendo dizer que o ambiente não impacta, claro, na formação do ser humano, claro, que senão não existia escola, não existia tudo isso. As regras mesmo, né? As regras vão modelando o ser humano. Mas hoje, por causa da evolução no sentido de estudo científico, a gente sabe que tem a questão genética, que pode modificar também o ser humano, independente do pai e da mãe. O homem já nasce Se bem ruim? que vem do Aí pai e eu da mãe vou- é genética, eu né? Mas vou- às vezes eu no volto pai pra não... filosofia. O homem já nasce ruim? É isso que eu Depende. defendo. É isso que eu defendo. Thomas Hobbes diz Não, que não, sim. não, Rousseau não diz o que homem. não. Não, aí Que é o ambiente que faz ele ficar ruim. É porque eu Exatamente. sempre entendi o ser humano, e aí é né, uma percepção minha, né? Posso estar errado, obviamente, né? O ser humano é a união de algo físico com algo espiritual. A união desses dois é que dá sentido ao ser humano. Tá? Então eu entendo que nós somos compostos de dois lados específicos, a alma e o corpo. Quando você tem a união dos dois, você tem a vida. Quando você tem a dissociação dos dois, você não tem mais a vida ali presente. Então, eu entendo dessa forma. Uhum. E a alma, eu sempre entendi como o nosso lado mal. A alma carrega a nossa maldade ali Já intrínseca vem- pela essência dela. Uhum, a Somos essência. essencialmente maus, Uhum. ruins, por natureza. Sim. Tanto que nós precisamos ser educados, né, Uhum. para A educação conviver, nos para lapida, né? administrar essa maldade, para nos conter, para permitir que nós consigamos socialmente conviver com outros. Né? Uhum. Então, quanto mais uma pessoa for educada, mais chance você tem de conter esse lado mal e de fazer uma integração social saudável. Mas ela pode ser- Acompanhada. E ela pode ter, no não, fundo, então educação como processo de... como processo de Como é que fala assim? Não é de castração, mas adestramento. adestramento, Mas de ela pode entender. ser educada pra ser má. Pode, mas não, aí você tá pegando uma distorção da uma possibilidade. Não, Existe, mas pode, não, óbvio, mas pode, pode, nós só pode. contextualizamos, Pessoas já é isso foram, mesmo. pessoas já foram treinadas para serem más. Treinadas, Isso aí é fato. Historicamente existe isso, sem a menor sombra de dúvida. Eu vou falar de um modo geral, né? Uhum. Nós pensamos na educação como uma forma de ambientação social melhor, de integração, Uhum. que na minha visão é a dominação, o adestramento desse nosso lado mal vindo da alma. Isso é uma percepção minha, não vou entrar em mais detalhes. Mas eu queria resgatar um pouquinho aquele comentário que você fez lá atrás sobre aquela jornalista do New York Times que foi para Tel Aviv, Hannah Arendt, a filósofa. a filósofa que foi para lá, e que ela disse que moralmente não viu nenhum problema, né? Dentro da Eu circunstância queria te dele, repetir a pergunta na sua pesquisa que você fez agora sobre esses pais que, apesar de fazerem mal aos seus filhos, se moralmente eles estavam corretos. Porque o mesmo raciocínio se aplica ali. Claro, Né? E aí, fazendo já uma ponte para a próxima pergunta, se o que nós precisamos é uma nova readequação moral, e aí passa por toda a sociedade, pela religião, passa pela escola, Sim. uma nova readequação moral da família para que ela possa tratar isso de uma forma saudável. Saudável. A palavra é saudável, nem é natural, é saudável. Saudável. Então, claro que a resposta vai ser a mesma resposta da Hannah Arendt. Moralmente, entenda uma coisa, são sujeitos dentro de espaços constituídos, e no caso, muitas vezes, constituídos com moral religiosa. Então, eu estou falando de sujeitos certos, assim, não é aleatório. Né? Qualquer pessoa que na sociedade está Claro. solta aí. Então, famílias que têm esse caráter moral, religioso muito forte, que a gente chama até de fundamentalista, etc., que acham que aquilo ali é uma coisa tão errada para Deus, para a Bíblia, para aquilo que fundamenta a Pro vida dessas vizinho. pessoas, que fala, tem que ter cura disso. Então, dentro do ponto de vista desse pai, não é imoral. Ele tá dentro da moral que ele acredita, das regras que ele vê como as regras mais importantes para a vida. Uhum. Inclusive, ele quer que o filho fique moral. Mas dentro do ponto Ou de seja, vista ético... ele quer que o filho faça parte da moral dele. Exatamente. Da Dessa moral moral. dele, que é a moral de mais gente, né? Não é a moral Perfeito. dele. Claro, foi a moral que construída. ele foi Ele foi submetido. criado, que ele foi criado. acredita, etc.
A moral que vai ser aceito da acessibilidade, aceitação da sociedade. Desse grupo social. Uhum.